Meu nome é Ana Clara, eu quero mandar um beijo pra minha mamãe, pra minha vovó, pro meu papai e pro meu irmãozinho. Meu amor, você é linda demais, uma princesa com esse laço vermelho na cabeça, ó. Beijo pra você também. Agora eu vou falar de um assunto que é dolorido para muitos de nós. Embora a morte faça parte do desenvolvimento humano, grande parte de nós brasileiros não estamos preparados para superar a perda de uma pessoa querida. Uma forma de amenizar esta dor é realizada através da terapia do luto. Então é com muito prazer que eu recebo aqui no estúdio do Manhã Vitoriosa a psicóloga Renata Franco Dias Gomes, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a terapia. Seja bem-vinda, Renata, ao Manhã Vitoriosa, e muitíssimo obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. Eu que agradeço, Elisângela. Obrigada. Renata, então vamos falar primeiro o que é o luto. Elisângela, o luto, ele é diferente da perda, né? A perda é realmente a ausência. E o luto são todos os sintomas, todas as emoções que vêm após essa perda. Certo. E quais são os fatores, Renata, que interferem no luto? É muito relativo, né? O luto é muito individual. A gente sabe que existem as etapas a serem cumpridas, porém cada um vive de uma forma muito particular, certo? Agora, assim, o que vai interferir nesse luto, existem fatores externos e internos. Por exemplo, o tipo de vínculo que a pessoa tinha, quem essa pessoa representava na vida, né? A convivência, tudo isso faz diferença nesse momento de luto. Tá certo. E, assim, quais são os sintomas que a gente pode dizer, os sintomas do luto? Os sintomas eu gosto muito de ressaltar, porque eles são muito confundidos com a depressão, né? Realmente, no luto, a gente tem sintomas físicos e emocionais, né? Então, por exemplo, é claro que a tristeza, né? Que uma tristeza, às vezes, até muito profunda, a ansiedade, a angústia, culpa, esses sintomas sempre existem no luto. Mas existem os sintomas físicos também. Por exemplo, distúrbio do sono, às vezes a pessoa dorme mais, né? Ou menos. Distúrbio alimentar também, né? Aperto no peito, que são coisas que muitas vezes a pessoa acaba procurando um médico, né? Ela está no luto, mas acaba procurando um médico porque confunde, né? Fala, eu não estou bem, eu não estou dormindo, eu não estou alimentando, eu estou muito angustiada, e procura o médico. Já lá na consulta com o médico, quando ela relata esses sintomas, normalmente ele é visto como uma depressão. E a gente acaba entrando com a medicação, o que gera um problema, porque na verdade, muitas vezes não é a depressão, e sim o luto, né? Que às vezes a pessoa tem mais dificuldade de lidar com ele, e aí gera mais sintomas. E usando uma medicação, Elisângela, muitas vezes atrapalha, porque camufla os sintomas, né? Camufla toda a situação, e a pessoa acaba não elaborando o luto. E o que deve ser feito na realidade é elaborar esse luto. Passar por todas as etapas, cumprir todas as tarefas, para que na hora que terminar tudo, a pessoa já esteja bem emocionalmente falando. Renata, eu acho, né, e acredito e sinto também que eu já passei por esse momento do luto. E o que fazer, né, nas datas comemorativas? Pois é, essas datas são bem marcantes. O que a pessoa precisa entender inicialmente, Elisângela, é que esse período que a gente não sabe definir, né, não tem como definir se vai ser um mês ou um ano, né, a gente não tem como definir isso. Mas que durante esse período vai ter muitos altos e baixos, né? Vai ter momentos, vão ter dias que você vai acordar bem e vão ter dias que você não vai estar bem, né? Aquela dor, aquela opressão no peito mesmo, aquilo vem de toda forma. E nas datas comemorativas, normalmente acontece isso, né? São momentos, igual hoje, por exemplo, né? Dia de finados, é um momento que você para realmente para lembrar, para pensar. E claro que a tristeza vem, certo? Então, assim, a gente não tem uma fórmula certa para falar, não, tem que fazer assim, eu tenho que fazer, né, assado. Mas a gente tem que deixar com que essa dor venha, a gente não tem que segurar, né? Então, assim, eu costumo dizer lá no consultório que é um momento que parece que está um caos e a vontade é de cair, então a gente realmente tem que cair, para depois reerguer de uma forma emocionalmente correta. Né? Porque o luto vai vir novamente, sempre, né? Renata, tem uma idade estipulada para participar da terapia do luto?
Não, a idade não. Eu já tive pacientes de 6, 7 anos, né? Que dá para a gente fazer esse trabalho. Quando é muito pequenininho, é que fica mais difícil, né? Então, a gente, normalmente, quando eu estou com o caso de uma criança de 2 anos, eu oriento, no caso, a avó para lidar com essa criança. Mas, a partir de uns 6 anos, já dá para a gente fazer tranquilamente. E, inclusive, em idoso também. Eu tenho muitos idosos que procuram, tem um grupo de idoso que sente mais, né? Porque junto com o luto já tem a solidão também. Né? Então, assim, eu tenho um paciente de 87 anos. Então, não tem idade. Não tem idade. Na verdade, é a forma de trabalhar, a forma que é realizado a terapia que é diferente. São técnicas diferentes. São técnicas diferentes, né? E outra coisa, uma curiosidade, assim, minha também, assim, eu acho que muitas pessoas também podem ter passado por isso, que nós vimos, por exemplo, muitas vezes, assim, são frases, né, que as pessoas encontram com a outra, às vezes que é até consolar o outro, né? Então, seja forte, não chore, a pessoa não gostaria de te ver triste. Isso seria frases que não deveriam ser usadas? Isso, realmente. Eu oriento muito meus pacientes, porque, na verdade, quando a pessoa fala isso pra gente, a intenção é boa, querem nos ajudar, né? Mas, na verdade, não é esse o processo que deve ser feito. A gente tem que sofrer mesmo, tem que sentir, chorar, colocar para fora tudo que está sentindo, porque a gente guardar não vai resolver, né? Então, assim, falar o máximo possível, repetir a história, contar, né? Não preocupar, mas eu só falo disso. Não tem problema, né? A gente até orienta ver filmes que emocionam, ler livros que emocionam, porque tem que pôr para fora. A gente não tem que guardar isso, não. Tem que pôr para fora. Então, não tem que ser forte. Tá certo. Né? Tem o direito de ficar fraco, sim. Inclusive os homens. Inclusive né? Os homens, né? Que, preste atenção vocês, homens. Renata, outro fator também que é muito interessante e muito presente, né? O que fazer com o quarto, com os pertences das pessoas, né? Daquela pessoa que se foi. Como lidar com isso? Isso é outra coisa que também não tem um tempo determinado, né? A gente não tem como falar, olha, já deu um mês, você tem que desfazer do quarto, você tem que guardar fotos, que perguntam muito também, tira foto, deixa as fotos. Isso vai de acordo com cada um, né? O que eu posso falar é que realmente a gente não pode manter um quarto, né? Um filho, quando perde um filho, que é realmente um momento muito difícil, né? Dizem que é a pior perda, né? Eu imagino que seja. Então, assim, a gente sabe que tem que desfazer daquele quarto, mas não tem uma data específica, um prazo específico. Mas tem que ser feito, mas respeitando os limites da pessoa, né? Então, a gente vai orientando, vai entrar no quarto, vai conseguindo mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até chegar no ato de desfazer o quarto mesmo. Né? A mesma coisa das fotos. Não há necessidade de guardar as fotos, né? Igual muita gente fala, eu vou tirar, porque quando eu vejo, eu fico mal. Isso até é pior. A gente, né, se já estava a foto, vamos deixar a foto. Agora, a gente não pode ficar dependente daquelas imagens, por exemplo, né? Ter que ver todo dia a foto do filho, conversar com o filho, por exemplo, a gente não pode ficar dependente disso, certo? Renata, quando o luto termina? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Quando que vai acabar tudo isso? Também não tem um prazo, né? Isso é muito individual, mas assim, a gente considera, na teoria, é considerado luto por 1 ano, porque a gente passa por todas as datas, né? Aniversário da pessoa que faleceu, o aniversário de quem permaneceu, Dia das Mães, Natal. Então, quando você passa pela primeira vez tudo isso, ainda é considerado luto, porque você não sabe a reação que você vai ter, os sentimentos que você vai ter. Completou 1 ano da morte da pessoa, a partir daí, não vai ser tudo pela primeira vez. Então, ela já tem uma noção daquilo. Então, teoricamente, o luto é 1 ano. Mas eu vou sofrer por 1 ano? Não necessariamente, né? Mas, teoricamente, é considerado 1 ano o luto. Eu quero agradecer, Renata, mais uma vez a sua presença nesse dia, né, tão especial, onde nós todos, muitas pessoas, né, que perderam entes, familiares, queridos, estão, assim, tão sensibilizados. Eu tenho certeza que a sua presença aqui deu uma acalentada, uma aquecida no coração de muitos de nós. Muitíssimo obrigada pela sua participação.
Agora nós vamos sair de um assunto triste, né? Mas vamos falar agora de coisa alegre. Vamos falar de coisa boa, porque hoje, gente, hoje é aniversário da nossa querida Gabriela Sesquia. E todos nós, Gabi, da sua equipe, desejamos muitas felicidades, saúde, paz, conquistas e também sabedoria para continuar escrevendo sua admirável história de vida. Gabi, nós temos muito orgulho de você como mulher, como profissional, mãe e, acima de tudo, como ser humano. Parabéns, que Deus continue cobrindo de bênçãos a sua vida. E eu quero falar, vou pegar a mascotinha aqui da Gabi. Gente, essa girafinha, a mascotinha da Gabi, fez um sucesso danado. Porque hoje a Cíntia e o Zé Lúcio encontrou a Cida, mãe da Thaís Janões, que achou o máximo. Gabi, você tá arrasando, viu? Olha, eu acho que essa girafinha da Gabi, se brincar, é maior que eu. Porque eu tô aqui e a Gabriela é assim, gente. O meu tamanho com a Gabi é esse. Pra me conversar com a Gabi, eu tenho que fazer assim, né, Gabi? Olha só, a Gabi manda um recadinho pra você que tá em casa. Então, roda aí, diretor. Oi, gente, bom dia. Tô aqui para agradecer as manifestações de carinho de todos vocês, dizer que eu tô muito feliz e honrada por ser tão amada e tão querida por todos vocês. Olha só, muito obrigada mesmo de coração. Tô aqui descansando hoje nesse feriadão, curtindo o aniversário, e amanhã chego de volta com uma novidade e com muita energia positiva pra gente curtir sempre o nosso Manhã Vitoriosa. Beijos para todos vocês. Beijaço, Gabi, vai aproveitar porque hoje é seu aniversário. Ó, nós vamos bater lá na sua casa, viu, minha filha? Nós queremos churrasco. Eu vou sair aqui com a Gabizinha. Você tá? não é girafa. Ó, Lucinho, não é girafa, não, é borboleta, né, Lucinho? Mas tá aqui, Gabizinha, vambora. E ó, amanhã a Gabizona tá de volta. Gabizinha.